senador Eduardo Girão, da tribuna do Senado, enfatizou a dimensão das manifestações que ocorrem em todo o Brasil e lembrou os colegas sobre a responsabilidade da Casa Legislativa, que segue omissa em cumprir seu papel constitucional. O senador Girão disse: pela primeira vez em 134 anos de história republicana, após o anúncio de uma eleição presidencial, milhões de brasileiros vão às ruas e continuam nas ruas, não para celebrar uma vitória, mas para protestar e manifestar indignação. O senador afirmou: toda manifestação popular pacífica que não impeça o direito de ir e vir deve ser respeitada e jamais reprimida, pois é a expressão de um dos mais legítimos direitos da cidadania consciente. Eduardo Girão apontou que a crise começou já em 2019, sempre com a atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal, interferindo em outros poderes e tomando decisões que trouxeram instabilidade jurídica ao país. O senador lembrou ainda que realizou audiências públicas para que ministros das Cortes Superiores pudessem prestar esclarecimentos e que os ministros ignoraram solenemente os convites do Senado, desrespeitando a Casa e também os eleitores. O senador explicou que a lista das pessoas e canais censurados já é tão extensa que se torna difícil citá-la, além de crescer a cada dia. Girão disse: tal censura imposta pelo senhor ministro Alexandre de Moraes e muitas vezes referendada pelos demais magistrados da Corte Eleitoral é flagrantemente inconstitucional, a ponto de o abuso ser reconhecido por sua colega, a ministra Carmen Lúcia, em um lamentável voto a favor da censura prévia ao Brasil Paralelo, algo inédito em nossa democracia, um fato que ficou conhecido como democracia a gente vê depois do dia 30. Mas depois do dia 30, a gente vê uma escalada antidemocrática. O senador fez uma dura crítica aos colegas e à casa, apontando sua responsabilidade. O Senado é a única instituição que recebeu dos constituintes o poder para coibir abusos cometidos por ministros da Suprema Corte. Não fazer nada neste momento tão grave da nossa história não é apenas uma omissão injustificável. É pior que isso. É cumplicidade deliberada com as imposições autoritárias de um único ministro que nunca recebeu nenhum voto da sociedade. Ou esta casa toma uma atitude digna de sua responsabilidade e legitimidade perante a nação, ou assistiremos muito em breve decisões idênticas às tomadas por Daniel Ortega. Há mais de 3 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos, censura de parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas Cortes Superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens, produzidos por pessoas interessadas, embasam medidas extremas contra conservadores, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 16 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, senhor presidente veneziano Vital do Rego, caríssimas colegas senadoras, caríssimos senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiros que estão nos acompanhando agora por todas as mídias da TV Senado. Pela primeira vez em 134 anos da história republicana, após o anúncio do resultado de uma eleição presidencial, milhões de brasileiros vão às ruas e continuam nas ruas, não para celebrar uma vitória, mas para protestar e manifestar indignação contra o processo. Toda manifestação popular pacífica que não impeça o direito de ir e vir deve ser respeitada e jamais reprimida, pois é a expressão de um dos mais legítimos direitos da cidadania consciente. Mas essa crise teve início, senhor presidente, já em 2019, quando por 6 votos a 5, o STF reinterpretou a Constituição, acabando com a prisão em segunda instância. Continuou em 2021, quando a maioria dos ministros seguiu o voto do ministro Edson Fachin, anulando as condenações do ex-presidente Lula, depois de ter sido julgado em 3 instâncias por 9 juízes, com provas materiais e testemunhais inquestionáveis sobre o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que roubou 100 milhões de reais do povo brasileiro. Em julho desse ano, a Comissão de Fiscalização e Controle dessa casa, presidida pelo senador Regufe, aqui presente, realizou uma sessão histórica, pública, para discutir a transparência nas eleições. Todos os convidados compareceram. Polícia Federal, juristas, Transparência Internacional, ministro da Defesa, além de parlamentares, técnicos, que por mais de 4 horas trataram desse tema tão vital para a democracia. O único ausente foi o principal convidado, o presidente do TSE, que sequer teve a consideração de enviar técnicos ao Senado Federal para pelo menos expor os argumentos dentro do ponto de vista técnico. Acabou desrespeitando aí não apenas o Senado Federal, mas a população brasileira que nos colocou aqui para fazer questionamentos, para fiscalizar. Minha intenção inicial agora seria mencionar todos os parlamentares, cidadãos e instituições brasileiras, inclusive da imprensa, que estão sendo calados pela censura, impedidos de expressar livremente a opinião, que é um valor básico do brasileiro. Eu não poderei fazê-lo, porque a lista já é muito extensa, senador Guaraci, e não para de crescer diariamente. Tal censura imposta pelo senhor ministro Alexandre de Moraes e muitas vezes referendada pelos demais magistrados da Corte Eleitoral é flagrantemente inconstitucional, a ponto do abuso ser reconhecido por seu colega, por sua colega, a ministra Carmen Lúcia, num lamentável voto a favor da censura prévia ao Brasil
paralelo, algo inédito em nossa democracia, um fato que ficou conhecido com democracia a gente vê depois do dia 30, mas depois do dia 30 a gente vê uma escalada antidemocrática. A crise chegou ao ponto de ser necessário divulgar informações sobre o que está acontecendo aqui no Brasil a partir do exterior, em países que não imperam a censura. Para encerrar, senhor presidente, agradecendo a sua boa vontade, eu volto a bradar aqui dessa tribuna que a atual legislatura da qual faço parte está, infelizmente, todos nós, envergonhando a ilustre memória do patrono desse plenário, Rui Barbosa, cuja imagem está sobre a mesa diretora. Foi dele há mais de 100 anos o alerta para o risco de vivermos dia sob a pior das ditaduras, a ditadura do judiciário. O Senado é a única instituição que recebeu dos constituintes o poder para coibir abusos cometidos por ministros da Suprema Corte. Não fazer nada nesse momento tão grave da nossa história não é apenas uma omissão injustificável. É pior que isso. É cumplicidade deliberada com as imposições autoritárias de um único ministro, que nunca recebeu nenhum voto da sociedade. Ou essa casa toma uma atitude digna de sua responsabilidade e legitimidade perante a nação, ou assistiremos muito em breve decisões idênticas às tomadas por Daniel Ortega, ditador da Nicarágua. Para encerrar, ditador da Nicarágua, que manda prender aqueles que ousam criticar o seu governo. Portanto, urge, nesses 47 segundos que faltam, a essa casa chamar o plenário do Senado, o ministro Alexandre de Moraes, para se manifestar sobre a censura e as implicações sobre o pleito de 2022. Assim como torna-se mais do que necessário pautar a admissão de pelo menos um dos 25 pedidos de impeachment que deram entrada desde 2019 para o senhor ministro Alexandre de Moraes. Encerro com esse belo poema cantado pela voz de Elis Regina. Fique em silêncio, não conteste, não faça nada sobre as injustiças. Talvez você consiga continuar vivendo, afinal não está incomodando ninguém. Mas talvez um dia você não consiga mais dormir por causa dos gritos de que vem de dentro. Obrigado. Senador Girão, eu lhe agradeço, pedindo a